Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do leite, como que se encerrou esse mês de setembro, recém-terminado agora, como que ficaram os pagamentos feitos ao produtor no mês de setembro, referente ao leite captado no mês de agosto. E quem está aqui para comentar esse assunto com a gente é o Glauco Carvalho, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Glauco, seja muito bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês e vamos aí falar um pouquinho do mercado de leite. Glauco, o prazer é todo nosso e a gente comenta, portanto, os dados recém-divulgados também do CPEA, né, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc-USP, e a gente tem a seguinte, né, a gente que acompanha esse mercado, né, e também você da nossa audiência, que, claro, está ligado nas informações de notícias agrícolas e ligado no mercado de leite, a gente acompanhou uma alta de 8 meses consecutivos no leite pago ao produtor, isso numa média, né, pensando, né, nesses preços médios pelo Brasil inteiro, lógico que considerando a particularidade de cada bacia leiteira. Houve uma interrupção nesse movimento de alta, Glauco, no pagamento no mês de agosto referente ao leite captado em julho. Agora, no pagamento de setembro referente ao leite em agosto, ao leite captado em agosto, a gente volta a ver uma pequena alta? De fato, os preços voltaram a subir. Acho que a gente vinha com uma expectativa, né, há 2 meses atrás, que já tivesse alguma desaceleração. Isso não aconteceu. Os preços ganharam força, não só ao produtor, mas também foi sustentado pelo mercado atacadista, né, o setor industrial e, obviamente, com o consumidor também sustentando essa alta de preço, né? Em alguns casos manutenção, mas com uma tendência mais altista do que baixista, o que não é tão comum para esse período agora do ano, né? Nós estamos falando aí de leite de agosto, leite de setembro, quando é período que, em geral, você já tem alguma desaceleração de preço. E Glauco, eu queria te perguntar qual que é o papel que esse tempo seco, esse tempo quente, de maneira generalizada, né, ao redor do país, lembrando que é um dado que eu aprendi com vocês da Embrapa Gado de Leite, que praticamente 99% dos municípios brasileiros têm produção leiteira, não importa a escala. E eu queria saber, né, essa questão climática de tempo quente e seco, de que maneira isso impactou, então, portanto, nessa reversão, então, nesses preços que teriam uma expectativa de desaceleração, de que maneira que isso impactou, então, para essa nova alta? Na verdade, nós tivemos fatores do lado da oferta e tivemos fatores do lado da demanda. Na relação em relação à temperatura, se a gente olhar os últimos meses, nós tivemos não só climas bem secos, mas também altas temperaturas. Isso acabou prejudicando muito, né, a recuperação da produção de leite. Lembrando que tem uma boa parte do leite brasileiro que tem o pasto como a sua base, então depende muito da questão climática. Nós vimos aí os recordes de queimadas, né, ao longo dos últimos meses, então obviamente que isso é um reflexo da questão climática que a gente tem passado nesse momento. O IBGE soltou os dados recentes em relação ao primeiro semestre. A produção brasileira de leite cresceu 1,5% em relação ao ano passado, no primeiro semestre, só que no segundo trimestre, e aí também teve um efeito das enchentes no Rio Grande do Sul, esse crescimento foi de 0,7%. Então a gente está passando por um momento climático complicado que veio dificultando a recuperação da produção. A gente viu uma produção que cresce, mas não cresce muito, quer dizer, um crescimento tímido. O Rio Grande do Sul teve o impacto da sua enchente ali em maio, e obviamente que isso também tirou uma parte do leite do mercado. Então, assim, todos eles fatores relacionados à própria oferta de leite, né? Mas também a importação, que se esperava pudesse ter importação menor, não, a importação veio firme. Então, nós tivemos uma oferta de leite crescendo, mas crescendo um pouco, importação boa, e aí falou assim, o preço vai cair? Não, teve uma sustentação grande de consumo. Então, a gente acabou, por motivos diversos, mas o preço do leite no consumidor está menor do que a inflação, o mercado de trabalho está aquecido, quer dizer, os dados de emprego, de renda vêm bons,
A própria projeção de crescimento da economia brasileira, que no início do ano estava na casa de 1%, agora está mais para 3%. Nós tivemos fatores de oferta e de demanda que, combinados, proporcionaram essa sustentação de preço que nós estamos vendo nesse momento. Essa questão da demanda, Glauco, eu queria pontuar com você, né, não só como jornalista, mas como cidadã, né, que vai ao mercado, que faz compras, né, e quando você fala dessa questão da manutenção dos preços, quando a gente olha na gôndola, por exemplo, a questão dos lácteos, principalmente, né, quando a gente olha requeijão, queijos, iogurtes, parece que não houve houve essa sustentação, né, no caso do preço ao produtor, mas para a demanda sustentar esses valores, parece que não houve um estímulo tão grande, não teve alguma queda de preço ali na ponta consumidora para que os consumidores se animassem ali em aquecer essa demanda. O que foi esse ponto? Ou é uma visão minha individual como consumidora? Eu gostaria que você trouxesse isso, porque realmente é uma dúvida, né? Tem a Letícia jornalista, a Letícia consumidora do supermercado. Isso acaba que a observação da gente fica muito ali no nosso entorno, né? Nas marcas que a gente compra, nos pontos de vendas que a gente vai. O IBGE faz um levantamento grande dentro do IPCA e traz a categoria dos lácteos. Quando a gente olha no IPCA, né, a inflação como um todo nos últimos 12 meses, ela está girando aí na casa de 5%. Quer dizer, se eu comparar o agosto desse ano com o agosto do ano passado, claro, os preços médios da economia cresceram aí 5%. No caso dos lácteos, esse aumento foi de 2,6%. Então, o crescimento relativo de um ano para o outro no grupo de lácteos foi de fato mais baixo, quer dizer, menor do que o ganho de renda. Hoje a massa de salários da economia, que é ocupados mais o salário médio, está crescendo aí em torno de 7%. Então isso acaba contribuindo, né? Acabou contribuindo para essa sustentação no consumo. Então, obviamente que nas margens aí também tem os pontos de venda, as margens do varejista e de todos os elos, mas no agregado a gente tem um comportamento muito favorável para a expansão do consumo no grupo de lácteos. E Glauco, como que a gente consegue olhar nesse momento a questão dos custos de produção? Como a gente tocou na questão do clima, né? O gado leiteiro ali que depende do pasto, a gente sabe ali que vai precisar de outra fonte de alimento para poder manter essa produção. Eu queria saber como que a gente deve ver esses custos de produção daqui para frente. E logo vocês também da Embrapa, que também trazem mensalmente, né, um índice de custos de produção para o gado leiteiro. A gente calcula sempre aqui o ICP Leite, né, nosso índice mensal. Quando a gente olha os custos nos últimos meses, a gente não tem visto grandes preocupações, né, os custos estão relativamente comportados. Se a gente olhar, por exemplo, nos últimos 12 meses, assim, a gente gosta sempre de comparar 12 meses para comparar a questão anual. Nós tivemos uma alta em torno de 2% no custo, então não é uma alta expressiva. E a gente está tendo uma boa oferta de milho, está tendo uma boa oferta de soja, isso acabou segurando, né, ajudando aí para os custos. Um pouco mais de preocupação na parte de fertilizantes, porque tem questão cambial, frete marítimo, questões mais complicadas em escoamento no Mar Vermelho, enfim, tem uma série de questões por trás disso, mas a perspectiva é que a gente não tenha muita alteração, né, negativa do ponto de vista de custos. É óbvio que nós estamos num momento mais nervoso para mercados, por exemplo, de milho, de soja, está chegando aí o pessoal já preparando para plantio, então tem uma questão climática, isso gera volatilidade dos mercados, muda expectativas, mas por enquanto nós estamos vendo a questão de custos relativamente controlada. E Glauco, olhando para essa média Brasil, né, que é realizada pelo CPEA, que fechou então, né, o preço pago em setembro para o produtor referente ao leite captado em agosto, ficou ali na casa dos R$ 2,76 o litro. Qual que é a perspectiva para os próximos meses ou para o próximo mês, fazendo um exercício de futurologia mais curtinho, se você preferir assim? O que a gente deve ver daqui para frente? Qual que é a tendência? Tá, Letícia, esse mercado é muito volátil, né? Mas vou olhar um pouco, contribuir um pouco aqui com a minha experiência que eu tenho conversado, né, com os agentes do setor. Então nós vimos essa alta no preço do leite produzido em agosto.
para esse leite que foi produzido agora em setembro, né, que os produtores vão estar recebendo agora nesse início de outubro, a tendência é que a gente tenha estabilidade ou leve alta, possivelmente uma pequena alta, né, justamente refletindo ainda esse momento de mercado, uma oferta ajustada e uma demanda que tem vindo boa. A previsão é que a gente tenha algum volume de chuvas já melhorando aqui ao longo de outubro. Isso tende a começar a puxar um pouco mais a produção. Então, possivelmente, no próximo mês, ou nos próximos 2 meses, a gente já vai ver alguma desaceleração. Mas, por enquanto, as cotações estão bem firmes. O mercado atacadista, né, acho que um bom termômetro, a gente olhar o que tem acontecido no mercado de queijo, no mercado de leite UHT, né, no setor industrial, as cotações estão firmes. Está mostrando também que o nível de estoque no setor industrial ele vem baixo, e obviamente que isso ajuda a sustentar preço. Então a gente está vendo cotações firmes ainda nesse curto prazo, ainda não iniciou o movimento de desaceleração de preço com a chegada do período de safra, o que deve acontecer dentro de um mês ou dois. Certo, Glauco, muito obrigada pela sua participação. Você e todo o time da Embrapa Gado de Leite são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. Nós que agradecemos, ficamos muito felizes de participar com você sempre aí do programa. Um abraço. Tá, então estivemos com o Glauco Carvalho, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite, nos trazendo as informações a respeito de como que se encerrou o mês de setembro, pagamento feito ao pecuarista leiteiro em setembro referente ao leite captado em agosto. Vamos lembrar um pouquinho que o mês de agosto, quando foi feito o pagamento referente ao leite captado em julho, houve uma quebra num período de 8 meses consecutivos de altas nos preços pagos ao produtor. Então, agosto teve essa quebra nessa sequência de altas. Agora, o pagamento de setembro volta a subir um pouquinho, segundo dados que a gente comentou aqui, dados vindos do CPEA, que é o Centro de Estudos em Economia Aplicada da Exalc-USP. Esse aumento foi de 1,4% na média Brasil. Ficou ali, então, o preço médio na casa dos R$ 2,76 o litro. Vale lembrar que esse preço é uma média, portanto, a gente fala ali que a gente entende a particularidade de cada bacia leiteira, né? Então, ressalta esse termo média. E o Glauco, ele traz, em suma, a seguinte questão. Houve ali uma oferta um pouco mais contida e uma demanda que sustentou os preços. E isso a gente deve voltar a ver no pagamento realizado no mês de outubro. Então, a gente deve seguir acompanhando essa tendência. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.